Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com o Paulo Pucinelli Filho, ele que é gestor, empresário aqui no ramo da construção civil em Foz e vem falar um pouquinho pra gente sobre como que tá o setor imobiliário aqui na cidade. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Para começar, Paulo, gostaria que você contasse um pouquinho sobre você, a sua história, se você é iguaçuense, como que você construiu aí a sua vida até entrar nesse mundo imobiliário que está tão em alta na cidade, né? Eu sou de Foz do Iguaçu de coração, né? Estou aqui desde 1983, né? Mas eu sou paranaense, sou do norte do estado, norte velho, né? Sou nascido numa pequena cidade a 100 quilômetros de Londrina, chamada Santa Mariana, mas passei minha infância, adolescência em Nova Esperança, perto de Maringá, né? Meus pais eram cafeicultores, né? Descendentes de italianos, meus 4 avós são italianos e a gente cresceu em lavouras de café, né? Na época do grande desenvolvimento da cafeicultura no norte do Paraná. Mas assim, meus pais semi-analfabetos, né? Acabei indo estudar em Curitiba depois, não assim porque a família tinha tradição de estudos, né? Tive um irmão meu que foi jogador de futebol e teve um tempo em Curitiba e eu acabei indo lá para morar com ele, acabei estudando lá e acabei me formando em engenharia civil, né? Então, no ramo do qual eu tenho muito orgulho de participar, eu trabalho com construção há 45 anos, né? Eu comecei a trabalhar como estagiário na Irmãos Tá, em Curitiba, em 1977. Eu sou formado em engenharia civil em 1979, né? Então, desde 1977 até hoje eu trabalho, né, na construção civil, depois migramos com mais ênfase na venda de material de construção, né? E eu cheguei a Foz do Iguaçu pelo lado contrário, eu vim do Paraguai, porque eu, quando me formei, eu trabalhei, né, em Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo, depois eu acabei indo para o Mato Grosso do Sul. Eu acabei entrando numa consultora e vim trabalhar na fronteira seca com o Paraguai. Hoje é pertinho daqui, né, dá 250 quilômetros aqui por dentro do Paraguai, a divisa com o Mato Grosso do Sul. Eu vim fazer a prefeitura de Sete Quedas e Itacuru e aí apareceu um bico, né? Eu era empregado, apareceu uma construção e eu aí acabei começando a construir a minha vida profissional, né, trabalhando por conta própria, construindo silos, armazéns para soja no Paraguai. Acabei vindo para Foz do Iguaçu em 1983 para trabalhar no Paraguai. E depois aí comecei, né? Aí resolvi ficar definitivamente aqui em 1986, aí onde já comecei a construir em Foz. E aí fiquei na construção durante muitos anos, depois comecei com loja de material de construção, e aí nunca deixei de construir, né? Mas a ênfase principal era no ramo de material de construção. E agora com os meus filhos já adultos, já que tenho o maior orgulho, né? A maior bênção que eu tive durante toda a minha trajetória profissional foi de constituir uma família maravilhosa. Então eu tenho 3 filhos que dominaram totalmente as nossas lojas de materiais de construção e me deu a liberdade de voltar, né, para a engenharia civil. Então há alguns anos, né, a gente trabalha com construção e vendas de imóveis e loteamentos também. E hoje quais são os principais assim, empreendimentos que você tem aqui na cidade? Nós temos, né, quando eu comecei lá atrás, antes de começar com material de construção, né, eu sou o primeiro cara a fazer em Foz do Iguaçu, em 1986, sobrados geminados, né? Nós começamos a fazer sobrados geminados ali na região do Jardim Central. Depois nós, aí antes da Panorama, nós construímos um edifício, né, de 9 pavimentos, o Green Forest, ali do lado do terminal rodoviário, ali do lado do Bosque Guarani ali. Então nós fizemos um prédio bem bacana ali na época. E aí, como a gente foi para venda, para revenda de material de construção, a gente parou um pouco. Agora nós voltamos com Minha Casa Minha Vida. Então a construtora Pucinelli fez mais de 500 unidades de Minha Casa Minha Vida. E aí fomos fazendo, né, tanto casas de alto padrão em condomínios, como apartamentos. Hoje, basicamente,
né? A construtora Pulcinelli, ela é uma das sócias do Torre Marechal, o edifício Torre Marechal, que é o edifício comercial mais moderno da região. Nem em Cascavel tem edifício com 8 elevadores, né? com piso elevado para que a pessoa possa fazer as instalações, tanto hidráulica como elétrica, né? por baixo do piso, para que possa alterar de um escritório para outro, ou de um consultório para outro. E como construtora, hoje nós temos vários empreendimentos, né? A gente tem vários prédios de apartamentos pequenos, 2 quartos com suíte. Hoje nós temos o Tarumã, que é lá na Silvia Américo Sasdelli, do lado do UPA. Nós já entregamos 80 apartamentos, estamos entregando agora em agosto mais 40 e até janeiro mais 40. São 160 apartamentos, com uma infraestrutura completa, com quadra de futebol, campinho de grama, academia ao ar livre, salão de festa completo, mobiliado e mais 9 lojas comerciais que ficam na frente do empreendimento. E aí temos, né, estamos terminando aqui na Vila Yolanda o edifício Ravena, 32 apartamentos. Entregamos agora recentemente o Torino, ali a 300 metros do shopping JL, atrás do condomínio Castel Franco. Estamos fazendo mais um ali que chama Piemont, também são mais 16 apartamentos, bem bonitos ali, assim, estamos em fase de construção. Então é esse tipo de obra que a gente tem feito aí, sempre fazemos com recurso próprio e vamos vendendo, tanto financiado como financiamento pela construtora. Uhum. E quanto tempo tem a construtora Pulcinelli? Então, eu comecei a construtora Pulcinelli em 1982. Quando você estava eu era empregado e nós abrimos ela, né, para construir silos no Paraguai. Aí começamos a fazer alguma obra também para a prefeitura lá do Mato Grosso do Sul. Viemos para cá, trouxemos ela como filial e aí em 86 que nós começamos a construir aqui em Foz, né? Mas ela existe desde 1982. E quando você chegou, você falou que começou construindo esses sobrados geminados, né? Na época que você começou a construir isso, que era lá em 86, essa era a tendência do momento ou você viu uma oportunidade ali em meio ao que estava acontecendo no desenvolvimento da cidade? Olha, era sempre, né, a construção, como eu vim de Curitiba, e em Curitiba já tinha isso varia muito dependendo da valorização dos terrenos, né? Você pode ver que se você pegar aí há 15 anos atrás, não existiam casas geminadas, existia sobrados geminados, né, mas as casinhas geminadas. Hoje você vai em qualquer bairro aí, está infestado de casas geminadas, justamente pelo valor do terreno. Então são oportunidades, né? Na época eu comecei justamente em 1986, que foi com o plano cruzado, né? E nós começamos ali no Jardim Central e eu fiz parceria inclusive com um amigo meu de Medianeira e a gente tinha dinheiro para fazer dois sobrados, eu e 2 sobrados eles. E a gente fez e graças a Deus ali logo no início a gente eu me lembro que estava na primeira laje, a gente vendeu 3, né? Foi uma época assim que deu então foi muito, muito bom na época, assim, a gente fez daqueles 4, a gente fez mais 4 e depois aí fomos aumentando. Mas o mercado varia muito, né? Hoje está bastante complicado a época, né? Assim, a venda hoje já teve, ela vai em fases, né? Então, de repente vende bastante, de repente para, né? Então, no momento hoje a gente está passando por uma pequena crise, assim, que não está vendendo tão bem o imóvel pronto. Mas na época da pandemia, por exemplo, essa situação era diferente, né? Porque a gente percebeu que foi um setor que, querendo ou não, ele continuou se desenvolvendo na pandemia. Isso a pandemia foi uma coisa muito, assim, a gente se preocupou muito no início, né? Por exemplo, porque quando começou a pandemia, todos os comércios fecharam, né? E aí, a gente se apavorou, porque no meu ramo de material de construção, e tanto como imóvel para venda, você às vezes tem que buscar recursos fora, né? E acaba vendendo a prazo, então tem um desencaixe. Então, tanto na venda de material de construção como na construção, eu falei, meu Deus, o que nós vamos fazer agora? Se não vender, as contas vêm, você tem que pagar, né? Mas o que aconteceu? O material de construção, logo no início, acho que uns 30 dias depois, ele foi decretado como utilidade pública.
Então fechou muito pouco, atividade essencial. Então aí, né, nós que tínhamos programado o adiamento das contas, já tínhamos negociado com o banco para dar um prazo maior, né? Então nós continuamos vendendo. E aí, por exemplo, o governo entrou com recursos a juros subsidiados, né, bem assim em conta para que a gente pudesse ter esse capital novamente. E aí houve um fato, né, que graças a Deus no ramo, enquanto muitos outros ramos, né, principalmente Foz do Iguaçu, baseado no turismo, o turismo foi a zero. O material de construção ele subiu na época da pandemia pelo fato de que as pessoas ficaram em casa. Sempre a pessoa ficando em casa, ele quer fazer alguma reforminha. Ele sentiu que a casa ainda é o melhor lugar do mundo, né? Então nós trabalhamos com esse slogan, que sua casa é o melhor lugar do mundo. Então as pessoas passaram a reformar, passaram a melhorar e aí pararam de gastar em restaurantes, em viagens. Então sobrou dinheiro para fazer mais um investimento. E como o juro também baixou muito, as pessoas que tinham dinheiro a juro passaram a investir no imóvel. Então foi uma época muito boa durante a pandemia. Né? Ao contrário de hoje, né? Que o juro está alto, então a pessoa tem dinheiro sobrando, melhor ele aplicar em alguma aplicação financeira do que ele investir no risco. Né, Mas ainda assim você considera que investir em lotes, em imóveis, acaba ainda sendo um bom negócio, né? Porque a gente sabe que ele tende a crescer, ou você sente que no momento pode vir a perder, assim? Olha, durante todos esses meus 45 anos que eu trabalho, eu nunca vi ninguém perder imóvel. É muito difícil, né? Porque na pior condição que tem, ele acompanha a inflação, né? Porque os materiais custam, né? A pessoa, ninguém vai jogar um dinheiro fora, vai construir, portanto, e vender mais barato, é muito difícil, né? Tem épocas que às vezes, né, há um descompasso, mas ao longo do tempo nunca ninguém perdeu. Assim como em terra de agricultura e assim como imóvel, nunca ninguém vai perder. Né? Uhum. E Foz atualmente está passando por grandes transformações, principalmente das obras, né, estruturantes, perimetral, a segunda ponte. Isso, querendo ou não, também traz um olhar para a cidade. Né? Hoje, como você percebe que a tendência do momento, assim, em questão de construção civil, é a parte de loteamentos, de edifícios residenciais? Qual que você percebe assim, que atualmente é o que as pessoas estão buscando aqui na cidade? Olha, em loteamentos, né, a gente não vê ninguém com problema, certo? Loteamentos têm vendido bem em todas as partes da cidade, né? Então, agora, o imóvel pronto, como já tem um valor agregado maior, né? Então existem um pouco mais de dificuldade, né? Como eu disse, tem épocas que, né, eu vejo hoje, né, Foz do Iguaçu hoje, talvez é difícil de falar, eu que estou no ramo e trabalho sempre pensando positivamente, né? Eu acho que, como eu disse, ninguém vai perder dinheiro em imóvel, mas hoje está tendo muita oferta, né? E com a estabilidade política também, o que está acontecendo, um ano eleitoral, e com o aumento do juro, né? Com o aumento do juro, né? Pós-pandemia, inflação, então as pessoas ficam meio receosas de entrar numa dívida, né? Então, hoje a própria Caixa Econômica, que sempre facilitou bastante, ela tem apertado mais, né, o que a pessoa tem para comprovar a renda, tudo isso, então isso dificultou um pouco mais. E quando a pessoa calcula, né, o juro, nós estávamos aí com 2,5% aí, mais Selic há pouco tempo atrás, hoje está mais de 10%, então é muito difícil, né? A pessoa faz uma projeção, então aí ela precisa de mais salário e o salário acaba não alcançando para fazer a compra e isso acaba inibindo as pessoas de comprarem. Então essa é uma dificuldade, mas a gente espera que seja passageiro, né? Que a inflação volte a cair, né? Nós temos o problema que toda a pandemia gerou de uma maneira geral no mundo inteiro, né? Mais a guerra, mais o problema do petróleo todo, então a gente espera que isso seja passageiro, que haja mais estabilidade e que tudo volte ao normal, né? Voltando ao normal, com juro barato, as empresas têm mais facilidade de conseguir crédito para construir e as pessoas que são assalariadas ou que querem fazer um investimento têm uma taxa de juro menor que possa contrabalancear isso para que as coisas continuem naturalmente, né? Uhum. E a gente percebeu também, né, que tanto o setor do turismo, que foi super afetado, quanto o próprio da
da construção civil, que teve esse aumento durante a pandemia, são setores que, querendo ou não, movimentam a cidade, né, economicamente, trazem também pessoas para cá. Você acredita que o futuro de Foz está relacionado ao setor imobiliário? Eu acredito muito no turismo, sabe? Assim, como uma mola propulsora para a cidade, né? Porque a gente vê perto das belezas que a gente tem nas cataratas e todos os atrativos, né, que nós já temos, de Itaipu, a Argentina, o Paraguai e mais todos esses outros empreendimentos, né, voltados para a área do turismo. Se a gente for há muito pouco tempo atrás, nós não tínhamos roda gigante, o Marco das Três Fronteiras não era tão bom igual hoje, Museu de Cera, todo, né, esse Museu do Automóvel, né, e todas essas outras atrações que estão vindo para cá, né, eu acredito que, e perto do que as pessoas, por exemplo, hoje, se você pegar uma proporção do que as pessoas vêm para Foz do Iguaçu e do que as pessoas vão para Paris, por exemplo, é descomunal a diferença, né? Então, a gente tende a que vai aproximando isso. Então, eu acredito que o número de turistas, né, pode aumentar muito. E isso a gente vê no próprio investimento de toda a área hoteleira, né? Os hotéis crescendo, se desenvolvendo, melhorando. Eu acredito que Foz do Iguaçu vai ter um ganho muito grande, né? E aí o Brasil precisa ajudar também na área de segurança, né? As pessoas hoje veem o Brasil lá fora, né, como um país inseguro, né? Hoje as notícias não são boas em relação à segurança, em relação a próprio meio ambiente, né? Então todas essas coisas eu acho que ajudam a que afaste o cliente, e a gente tem um potencial enorme. O Brasil é lindo, maravilhoso, né? Tanto nas belezas naturais, nossas praias. Então o mundo, né? Se você comparar, né? Esse tempo eu fui para Portugal, aí tem lá um dos museus lá, recebem mais turistas que as cataratas. Bom, você entende? Não é desproporcional a diferença. Então, o que a gente tem é que o Brasil tem que trabalhar de uma maneira geral para que o americano, para que o europeu, ele acredite, né, que aqui ele possa vir com segurança, e o Foz do Iguaçu não vai demorar muito para que isso tudo aconteça. Eu acredito muito no potencial de Foz do Iguaçu baseado no nosso turismo. E no setor imobiliário, o que você espera para os próximos anos? O que você acha que vai acontecer com a cidade aí nos próximos 10 anos nesse setor? Olha, eu tenho um sonho ainda, né? Para quem conhece mais ou menos Foz do Iguaçu, né? Eu cheguei aqui na década de 80, né? Então acompanhei todos, né? Toda essa transformação, né? Eu acho que na época, sei lá, tinha 80 mil habitantes, né? Então eu ainda sonho, né? Tanto é que eu tenho uma reserva, né? Nós temos 12 mil metros quadrados ali do lado do nosso centro de distribuição, ali na Costa Silva, né? E esses dias até me apareceu uma proposta muito boa para construir lá e alugar com um aluguel muito bom para uma determinada empresa. E eu falei, não, vamos deixar lá. Meu sonho ainda é que Foz do Iguaçu cresça 80, 100 mil habitantes nos próximos 10, 15 anos, e eu ainda tenho um sonho de fazer uma mega loja, né, lá naquele terreno, naquele espaço, sabe? Então eu acredito muito no crescimento de Foz. Eu que trabalho com loteamentos, né, e loteamentos periféricos, então é muito bacana você ver que você faz o loteamento, como nós fizemos o Jardim Buenos Aires, ali atrás do Hotel Carimã, a coisa de 5 anos atrás. Você vai lá hoje, está com 50% dos lotes todos construídos, né? Aí, então é muito, eu acho que esse censo, inclusive, que vai sair agora, eu acho que nós estamos represados, eu acho que nós temos bem mais população do que o nosso censo há 10 anos, né? Então a gente já teve um crescimento nesse período, né? Só olhar em todos esses bairros periféricos aí que não existiam há 10 anos atrás e hoje estão todos povoados. Eu acredito muito no crescimento, né? E o crescimento da área turística com mais visitantes, ele gera esse crescimento da nossa cidade também. E aí é o mercado imobiliário, que sempre é deficitário e sempre vai ter gente precisando de imóvel, né?